E aí, gurizada, tudo certo? Muito bem. Eu, amigo Axel, hoje vou contar para vocês o que é ostracismo, de onde é que vem esse termo, ostracismo. Na verdade, eu vou dar os créditos ao Rodrigo Petri, que mandou mensagem perguntando aí, pedindo pra gente fazer um vídeo aí do significado de ostracismo, a origem, que realmente a história é muito legal. Eu tenho convicção de que ele nos deu essa indicação porque ele sabia que a história era muito legal. Mas então segura aí que a gente já volta para falar sobre ostracismo. É isso. Muito bem, voltamos aí. Já sabe, né, cara? Manda o teu e-mail aí, ó. Faz a tua pergunta, faz contato com a gente, te inscreve no canal, marca o tal do sininho, sei lá onde é que tá o sininho, aí embaixo, em cima, sei lá, marca o sininho, faz aquela parada toda lá que já sabe qual é que é. Mas o mais legal, participa, manda a tua pergunta, qual é o termo legal que tu acha, que tu gostaria de saber e tal, né? Renguear Cusco, por exemplo, que tá na fila, porque já nos mandaram pedindo pra gente contar a história do Renguear Cusco. Outros termos que tu vai lembrando aí, manda pra gente aqui que a gente vai procurar. Bom, hoje nós vamos falar de ostracismo. Bom, ostracismo, gente, vem da Grécia Antiga, de Atenas, tá? Vamos lembrar que naquela época as cidades eram cidades-estados, então elas tinham as suas leis. Então a mesma lei que tinha em Atenas não quer dizer que ela era igual a que tinha de repente numa outra cidade, em Roma, por exemplo. Não é a mesma coisa, certo? Cada cidade era cidade-estado. E existiu uma lei em Atenas criada pelo Clístenes. Inclusive, olha que interessante, eu tenho um amigo, eu conheci uma pessoa muito querida, que tenho muito apreço por ele, chamado Clístenes, que é eu não me lembro se ele era tenor, barítono, o que ele era, eu sei que eram esses lances assim, sabe? E o nome dele era Clístenes. E eu achei tão bacana, e aí quando eu conheci a história do nome dele, tal, do jurista grego, porque o Clístenes era tipo um jurista grego, tá? Em Atenas, nessa época. A gente está falando do século V a.C., aproximadamente ali no século V, tá? Bom, o que rolou lá? O que o Clístenes criou lá? Gente, e agora eu vou falar uma coisa muito para esse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. Eleições políticas. A palavra política vem de polis, certo? E a política, ela nunca foi feita necessariamente para ter intervenção direta do povo, certo? Lá em Atenas, na Grécia Antiga, por exemplo, isso que eu vou contar para vocês do ostracismo, bom, deixa eu explicar o tal do ostracismo, né? Pô, cara, vamos explicar de uma vez o tal do ostracismo aí. Tá, beleza. Bueno, ostracismo é o seguinte, galera. Bueno, ostracismo é o seguinte. Olha só, as pessoas se juntavam e votavam, tá? Votavam escrevendo em pedaços de concha, pedaços de cerâmica, inclusive concha que na época era tipo óstraco. Vocês encontram por essa palavra óstraco ou ostracon, certo? E daí a palavra ostracismo. Então as pessoas escreviam o nome de algum político na ostra, na cerâmica, e votavam. E quando o cara chegava a um determinado número de conchas escritas, ou a maioria das conchas escritas, essa pessoa ela era banida da cidade por 10 anos. Tinha que ficar fora de Atenas por 10 anos, certo? Daí que vem o termo ostracismo, porque era uma lei, era uma punição criada pelo Clístenes em Atenas, Grécia Antiga, século V a.C., e essa era a jogada, certo? Bom, mas quem é que tinha direito de votar? Só os homens livres. Quem eram os homens livres naquela época? Eram pessoas que tinham vindo de famílias nobres, da nobreza, e eram aptos a votar e participar da polis. O que é a polis? A polis é o que deu origem ao nome da palavra política, certo? Bom, o fato é que é isso aí, eles se juntavam lá e votavam, e quem era punido com essa punição, normalmente eram os políticos, certo? Porque o povo
quando cometia algum crime, algum atentado à liberdade ou alguma coisa do tipo, essa pessoa, ela era, se era uma pessoa comum, ela era jogada aos leões, certo? Lá, aquele lance da arena. Outro dia eu conto a história dos leões lá e da arena pra vocês. Mas enfim, e os políticos era isso, rolava esse voto na concha, na ostra, no ostracon, e por isso ostracismo. E o cara, quando ele atingia, eram 1000 conchas, se eu não me engano, quando eram abertas as votações. E quando eram fechadas, eram a maioria, né? Então vamos supor, tinham 20 caras aqui, 50 caras aqui, se 30 ou 15 votassem no mesmo, cara, tinha a maioria, escreviam o nome do cara, tinha um maior número de pedrinhas, o cara era banido por 10 anos de Atenas. Bom, é isso, ostracismo, então valeu, Petri, baita assunto, baita história, que legal. Manda a sua história pra cá, manda e-mail aqui pra gente, faz contato, assina, marca sininho e toda aquela coisa arada lá. E aí, daqui um pouco, em outro vídeo, a gente volta contando mais termos e mais histórias. E vamos nessa, essa é a jogada.